Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Livro de Êxodo, capítulo 11. Vamos estar lendo para utilizar esse primeiro. Para a glória de Deus. O Senhor já tem falado grandemente aos nossos corações, através da vida dos irmãos que passaram por aqui louvando, ministrando a tua palavra. Eu creio que o Senhor ainda continuará falando conosco. Todos quanto achou, digam amém. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vós deixar ir totalmente, com toda a pressa, vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, jóias de prata, jóias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Versículo 6: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhantemente e nunca haverá. Está lendo até aqui? Olhando aqui de cima, eu vejo uma igreja madura, uma igreja que, por o seu tempo de vivência, se passou por muitas circunstâncias, se passou por muitas provações, se passou por muitas lutas, e teve experiências com Deus. Uma igreja a qual não se abala por qualquer coisa. Uma igreja focada nos caminhos do Senhor. Uma igreja a qual está alicerçada na palavra de Jesus, na palavra de Cristo. Uma igreja a qual possa se encontrar em altos e baixos, mas não abandona esse nosso Deus. É certo que há prós e contras. Há pessoas que muitas das vezes não suportam o vento, não suportam as provas, não suportam as lutas, como todo crente fiel tem na sua vida. E muitos acabam se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor, se afastando do foco, se afastando da presença, se afastando do alvo que é Cristo. E sabemos nós que isso é coisas que acontecem, infelizmente, acontece. E isso entristece muito nossos corações. Isso nos traz tristeza dentro dos nossos corações. Porque nós, como igreja, queremos que todos, naquele grande dia, venham morar na mansão celestial, venham morar na Nova Jerusalém juntamente com Cristo. Esse é o nosso desejo. Isso é o que eu desejo para os irmãos. Isso é o que eu desejo para a minha vida. Isso é o que eu desejo para a minha família. Para que um dia todos venhamos celebrar juntos e glorificar esse nosso Deus. Mas bem sabemos que nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos de provações. Vivemos em tempos que
Muitas das coisas nós somos até provados como ouro no fogo, assim como diz a palavra. Mas nós sabemos, se nós formos observar um pouco a palavra a qual sempre está ministrada diante dos públicos. Pastor Reinaldo, nós vemos que as palavras a qual estão sendo ministradas durante essa semana, durante esse mês, são palavras voltadas para o reino. São palavras que vêm a trazer o povo ao arrependimento. São palavras que vêm a falar sobre pecado. São palavras a qual vêm a confrontar, corrigir, advertir nós. São palavras a qual vêm a nos colocar de volta aos caminhos do Senhor. E isso é uma palavra a qual temos que pregar. Nós que temos a oportunidade de pegar a palavra, seja aqui dentro da igreja, seja no mundo aí fora. Essa é a palavra a qual devemos pregar. Essa é a palavra a qual Jesus pregou, anunciando o seu reino, anunciando a sua vinda. E nós temos que carregar isso como cristão. Nós temos que viver isso como cristão. Nós temos que viver essa palavra como cristão. Mas nós também não podemos deixar de observar que a palavra de Deus também diz em sua primeira carta de Timóteo. O apóstolo Paulo diz assim para o jovem pastor Timóteo, especificamente no capítulo 4, que nos fins dos tempos muitos apostatarão da fé. Ou seja, nos fins dos tempos chegará as apostasias. Apostasia não é nada mais nada menos que as pessoas negando a fé, se afastando de Deus. Talvez nós não vivemos esse fim dos tempos ainda. Talvez nós não vivemos esses tempos. Mas caminhamos a passos largos para estarmos no tempo de apostasia. Mas aqui eu quero dizer algo interessante que diz, uma palavra simples que diz nesse texto, nesses pequenos versículos, que a palavra diz que alguns, que no fim dos tempos, alguns, a palavra não se enquadra a todos, mas se enquadra a alguns. E cabe a nós não se enquadrar nesse meio de alguns. Por isso que a palavra fala, aquele que está de pé, ore para que não caia. Ore que não caia. E aquele que caiu, nós devemos que ajudar. Nós devemos que estender as mãos como igreja. Nós devemos ajudar. Nós devemos anunciar a palavra. Nós devemos abraçar. Nós devemos confortar. Talvez você não deve estar entendendo o que diz essa palavra. O que eu estou querendo dizer com o texto que eu acabei de ler. Calma que eu vou chegar lá no propósito que eu quero dizer, porque Deus também quer dizer ao meu e ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus nos diz que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, que apesar das provações, o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que em todas as coisas eu posso, em Cristo que me fortalece. Em todas as coisas eu posso, em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo diz isso em sua carta aos Filipenses, que é em Cristo que me fortalece, que Ele pode todas as coisas. Não é no homem, não é em outras coisas materiais, mas sim somente em Cristo. Em Cristo Ele pode todas as coisas que nos fortalecem. Como eu já disse, nós vemos lutas, nós vemos provações. E o apóstolo Paulo disse essa palavra, nessa carta, em momentos ao qual ele estava em dificuldades, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo passou por dificuldades. O apóstolo Paulo passou por nudez. O apóstolo Paulo passou por fome. O apóstolo Paulo foi esbofeteado. O apóstolo Paulo foi preso. E ele, nada mais nada menos, é um homem como exemplo, que pode tomar essa palavra com ele, porque assim ele pode dizer que em Cristo ele pode todas as coisas. E nós como as igrejas, nós podemos dizer também que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque se você está aqui nesta noite, já foi uma luta, já foi uma provação, talvez pela vontade da sua carne, pelo seu desejo, você não queria estar aqui, mas Cristo te fez forte, mas Cristo te renovou, mas Cristo te deu ânimo, o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. E o que eu quero dizer nesta noite, que através da palavra do texto ao qual eu li, que eu trago para a missão, para mim e para você nesta noite, é que Deus está no controle de todas as coisas. Assim não foi diferente no povo, assim não foi diferente com o povo de Israel, na época da escravidão do Egito.
Desde a primeira praga até a 10ª praga, Deus estava mostrando que estava no controle de todas as coisas. Antes mesmo de começar a primeira praga, Deus, através de Moisés, que quando ele estava ali com o seu sogro Jetro, Deus manda ele voltar para o Egito, porque todas aquelas pessoas que o perseguiam, todas aquelas pessoas que queriam ver a morte de Moisés, todas aquelas coisas que queriam ver Moisés morto, já não estavam mais vivos. Todas aquelas pessoas já passaram, já eram do faraó. E Deus assim encoraja Moisés: volta, porque ali eu tenho um plano contigo. E ali foi a primeira vez que Deus disse para Moisés que Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus, por causa disso, Deus ia matar o primogênito de Faraó. E ali é o texto ao qual nós lemos. Deus, ao qual eu mencionei primeiro, Deus disse para Moisés que ia matar o primogênito de Faraó. No texto ao qual eu li, nós podemos observar que Deus já não disse mais para Moisés, pastor Reinaldo, pastor Marcelo. Deus já disse para Moisés anunciar quem? Anunciar o próprio Faraó. Deus manda Moisés anunciar ao Faraó o que ele ia fazer mais para frente, precisamente no final do versículo do capítulo 12, a quando acontece a morte dos primogênitos. Mas ali Deus anunciando, usando a vida de Moisés para ir ter uma audiência, uma reunião com o Faraó, para se anunciar o que ele ia fazer. Nada mais nada menos que era a última vez que Deus ia lançar uma praga sobre o Egito. Nós sabemos também, através da palavra, que todas as pragas do Egito, da primeira até a 10ª, não foi em vão. Da primeira até a 10ª teve um significado. O significado foi que cada uma era um Deus ao qual o Egito assim adorava. E Deus estava mostrando para Faraó que ele é maior do que os deuses que ele adorava. E Deus estava mostrando para Faraó que ele estava no controle de tudo. Não adiantava ele fazer o que fazia com o povo de Israel, com o seu primogênito de Deus. Mas Deus estava mostrando para Faraó que não existe deuses, que não existe nada, ninguém que possa impedir esse Deus de agir. Ninguém pode impedir esse Deus de agir. E Deus também estava mostrando para Faraó que ele estava no controle de toda a situação. Aí veio uma pergunta ao meu coração: Senhor, por que você assim endureceu o coração de Faraó? Até mesmo quando Moisés vai falar com Faraó, no texto ao qual lemos, o Senhor endurece o seu coração. Aí vem uma pergunta: por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Aí o Espírito Santo de Deus fala bem forte ao meu coração que Deus poderia resolver essa situação de uma simples maneira, porque Deus tem as formas de agir, Deus tem a forma de trabalhar, Deus tem a forma de fazer. Ele faz da maneira que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele entende, Ele faz do jeito a qual lhe apraz fazer. Deus poderia simplesmente chegar ao momento ao qual a primeira vez que Moisés chegou ao Egito, Deus podia fazer algo a qual o povo já sairia dali. Deus tem poder para isso. Não podemos limitar o poder do nosso Deus. Deus ele tem poder e capacidade para isso. Deus poderia fazer num piscar de olhos, não simplesmente agir. Deus podia eliminar todos os egípcios, até mesmo Faraó. De alguma forma, de algum jeito, Deus poderia estar libertando o povo. Não precisava todos esses processos. Mas Deus ele tem um trabalhar, Ele tem um propósito. E Deus, até mesmo em cima desse propósito, Ele estava mostrando para o povo, se o povo ficasse atento, que a partir do momento ao qual Deus cumprisse, o seu propósito de libertar o povo poderia passar pelo deserto, que Deus estaria contigo. Deus já estava mostrando para o povo de uma certa maneira que Deus estaria com ele naquele momento. Assim não é diferente das nossas vidas, pastor Reinaldo. Muitas das vezes nós enfrentamos lutas, perseguições, nós enfrentamos afronta em nossa casa, no trabalho, em qualquer tipo de situação. Às vezes, muitas das vezes, a nossa natureza humana, nós às vezes nos iramos com algumas situações, mas nós devemos observar diante da palavra de Deus, que passa vento, passa o que for, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará no controle de toda a situação.
Deus estará no controle de cada situação. Muitas das vezes você vê uma situação difícil, como o povo se encontrava numa situação difícil. Muitas das vezes Deus se cala, Deus não fala nada. Você pensa que Deus não está agindo. Aí que é pelo contrário, quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando. Se você está nesse estágio da tua vida, a ponto você percebe que não ouve Deus falar, que não ouve Deus agir, que não houve nenhum mover de Deus na tua vida, fique tranquilo, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo sobre a tua vida. E assim é nos dias de hoje. E assim é nos dias de hoje. Assim como Deus anunciou a Moisés para anunciar a Faraó o quanto ele ia fazer, que à meia-noite ele ia passar no meio do Egito e derrubar e matar todos os primogênitos, desde Faraó até seu filho, até aqueles que não serviam, até os primogênitos dos animais, a palavra nos diz, que morreria. Assim Deus vem trazendo a palavra para nós nesta noite, durante esses dias, que Deus está anunciando sua vinda. Mas de que forma Deus está anunciando sua vinda? Deus está anunciando a sua vinda através dos movimentos, através do que está acontecendo, através dos, quem assiste telejornais, quem vê noticiários, sabe o que está acontecendo no mundo, sabe os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Nada disso pode através da palavra. Nação contra nação, pai contra filho, mãe contra filho, né? Pessoas estão se corrompendo, pessoas estão se esfriando. É tudo quanto a palavra diz. E isso vem nos dizer que o quê? Que a palavra está se cumprindo, que Jesus está anunciando a sua vinda, que Cristo está anunciando a sua vinda, para nós atentarmos para isso, para nós atentarmos para isso. E o interessante, pastor Reinaldo, que a palavra, ao ponto Deus falou fortemente no meu coração, que Deus assim endureceu do cooperador Dudu, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas nos dias de hoje, Deus não precisa endurecer o coração de ninguém. Tem pessoas que já endurecem o coração para a palavra de Deus. Pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão endurecendo o seu coração. Pessoas não estão aceitando a palavra de Deus. Pessoas não estão mais aceitando a verdadeira palavra. A palavra que é pregada, a palavra que é anunciada. Muitas pessoas acham que é indireta, porque ele conhece da minha vida, porque ele sabe da minha vida. Muitas pessoas acham que aquilo não serve para ela. Muitas pessoas acham que aquilo não serve para ela. Serve por mão da esquerda, serve por mão da direita. Muitas pessoas estão usando a palavra como pá. Pega e joga para lá, pega e joga para lá. Mas nós sabemos que nós temos que usar a palavra como enxada. Pegar para nós. Tudo pegar para nós. Pegar para nós. E guardar dentro do nosso coração. Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento a quando Jesus vai voltar. Deus anunciou que Ele viria à meia-noite para levar todos os primogênitos. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo vai voltar. No versículo 6, aponta o livro para o final, já finalizando a palavra. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, semelhantemente, e nunca haverá. Assim será naquele grande dia. Haverá grande clamor. Aí você pode me dizer, mas como haverá grande clamor? Eu te mostro, te provo através da palavra. No livro de Daniel, precisamente, no capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se do teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E aqui o interessante, que a palavra nos diz que vão se livrar todos aqueles que achar escrito no livro. E aqui eu acho a
palavra de Deus poderosa e tremenda. E nós vamos observar no texto, a quanto eu li, quem que Deus livrou? Quem que Deus livrou da morte dos primogênitos? Foi o povo de Israel. Foi a nação escolhida. Foram todos aqueles que tinham a marca. Assim Deus livrou. Uma nação que depois rejeitou a Deus. Uma nação que depois se desviou dos caminhos de Deus. E nós, pela graça, hoje nós estamos aqui, feitos filhos de Deus. E pela graça, não por merecimento nosso, mas pela graça e misericórdia que nos alcançou, nós temos nosso nome escrito no livro da vida. E naquele dia, naquele grande dia, quando Cristo voltar, se o seu nome for achado escrito no livro, assim você terá passagem para a Nova Jerusalém, para se morar com Cristo. Para nós termos o nome escrito no livro, para nós termos o nome escrito no livro, há situações, há contexto, há coisas que devemos seguir. Há quanto Jesus deixou para nós que a sua palavra, que a sua palavra, que a sua palavra. Esse é nosso manual. Esse é nosso manual. Não há outra maneira de entrar no céu se nós não seguirmos a palavra de Deus. Se não seguirmos a palavra de Deus. Não somos perfeitos. Talvez nunca seremos perfeitos. Mas devemos caminhar em um processo de melhora, dia após dia. Porque através dessa palavra que seremos julgados. Através dessa palavra que seremos julgados. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele foi fiel. Deus libertou o povo. Após Deus anunciar o que Ele faria com os primogênitos, Deus, Ele cumpre. E assim Ele faz a morte dos primogênitos. E assim o faraó liberta todo o povo para a caminhada a qual conhecemos daqui para frente, que é a caminhada para uma terra prometida. Essa era uma promessa a quanto o povo carregava, a quanto o povo tinha na sua vida. E a promessa da nossa vida não é Canaã. A promessa da nossa vida hoje é quanto Deus tem para se cumprir mediante a minha e a sua obediência. É um dia em morar com Cristo. Aleluia. É um dia em morar com Cristo. É um dia em morar com Cristo. É um dia em morar na mansão com Cristo. É um dia poder ceiar com Cristo. Essa é a promessa que temos em nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que continuar sendo pregada. A palavra de Deus, ela tem que continuar sendo anunciada. Muitas das vezes pessoas se apegam muito em pregadores de TikTok, em pregadores de Facebook, em pregadores de internet. Eu não estou aqui julgando
Não estou aqui querendo dizer algo, não tenho nada contra, mas eu quero dizer para você que eu não conheço a vida daquele pregador que está ali. Eu não sei qual é a conduta de vida daquele pregador que está ali. Ele pode estar pregando o que não está vivendo. Ele pode estar pregando em adultério. Ele pode estar pregando em pecado, eu não sei. Mas nós temos que atentar para aquilo que é pregado para nós diante da igreja, diante a quanto ouvimos. Amém? Amém? Amém. Quem quer morar com Cristo? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, assim, em nome de Jesus.